Vamos voltar ao título do tema deste encontro que nós estamos fazendo aqui, lembrando que nós estamos vivenciando esses 23 anos da Canção Nova aqui em Aracaju. Era só para ver se estavam dormindo. Tá certo. Então, quando o Padre Jonas envia a comunidade Canção Nova aqui para Fortaleza, ele envia a comunidade com uma intenção própria. A intenção é de levar as pessoas que moram aqui ao batismo no Espírito Santo, a essa experiência do batismo, aguardando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então voltemos lá, Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus, que quer dizer Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Na pregação passada, eu falei para vocês que por que está aqui Jesus e não outro Deus qualquer? Por que aqui não está se referindo a um outro tipo de religião? Mas o que o apóstolo João está dizendo é: vem, Senhor Jesus. Vocês se lembram o que eu disse, né? Por que não colocou aqui vem Iemanjá? Vem Buda, vem Guaraci ou Jaci, ou assim por diante, ou Oxum, ou Ogum, sabe lá o quê. E eu mostrei para vocês o porquê. Porque todas as outras religiões, elas começaram a criar o seu próprio Deus. E ali eu fui mostrando. Os romanos adoravam Júpiter e assim por diante, e outros qualquer. E nós fomos vendo que nós nos voltamos para Jesus, porque Jesus não é uma criação de um povo, que todos os povos, quem estuda a história, todos os povos, eles criaram uma religião própria, e dentro dessa religião própria, eles criaram os seus deuses. E hoje nós entramos numa situação que nós ouvimos uns burburinhos por aí, até dentro da Igreja Católica, que todas as religiões nos levam ao céu. Todas. Mas isso é verdade ou é mentira? Mas por que todas as religiões levam ao céu? Se todas as religiões elas levam ao céu, por que Jesus veio ao mundo? Não haveria motivo de Jesus vir ao mundo. Porque era só adorar Júpiter e está tudo bem. É só bater tambor e receber os espíritos e está tudo bem. É só ir lá numa casa qualquer e colocar um pessoal em volta de uma mesa e ficar lá evocando os mortos e está tudo bem. Cada um no seu quadrado, cada um na sua religião, e todo mundo, no final de contas, vai comer lá no céu também, né? O peão de dois, como é que vocês falaram? O baião de dois.
Se fosse lá na Bahia, seria acarajé, caruru. Se fosse lá em Minas Gerais, queijo. Em Vitória, os capixabas, a muqueca capixaba. Todo mundo na sua, todo mundo adorando os seus deuses, todo mundo batendo, uns batendo tambores, outros fazendo aquela posição lá de yoga, outros abraçando as árvores. No final, todo mundo vai se encontrar com Deus. Aí eu mostrei para vocês que a Santíssima Trindade lá no céu bateu a mão na cabeça e disse: não, está tudo errado. Eu tenho que me mostrar. Porque se eu não me mostro, eles não vão chegar à adoração ao Deus único e verdadeiro. Aí eu falei de Abraão, depois a descendência, eu resumi bastante, eu teria que falar mais coisa. Aí entrou Jesus, Jesus veio, ele precisava morrer na cruz, por isso que João Batista, está lá no capítulo 1 do Evangelho de São João. Quando João Batista vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque no templo de Jerusalém se oferecia o animal, era um cordeiro, e era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Se você for lá na Umbanda, por exemplo, tem a galinha lá que eles matam. Por isso que mata a galinha. Porque os pagãos, eles ofereciam aos deuses dele, para aplacar a ira do tal Deus, animais. Mas um animal não consegue salvar o homem, o ser humano. E nem um ser humano qualquer. Tinha que ser Deus para salvar a humanidade. Mas como eu falei, Deus não morre, Deus precisava de um corpo humano como o nosso para poder morrer. E aí ele se entrega, ele morre na cruz, aí lá na cruz ele fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E depois ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí ele morre. Aí já não é mais um cordeiro que é oferecido, não é mais aquela galinha, não é mais um ser humano qualquer. É Deus que se oferece. E aí naquele momento ele salva toda a humanidade. E ele não somente morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E aí ele continua instruindo os apóstolos durante 40 dias, aí ele volta para o céu. Quando ele volta para o céu, entramos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha, o que eu estou falando aqui, isso aqui é a base, é o mínimo que nós, católicos, deveríamos saber. Porque se nós não soubermos esse mínimo, nós vamos ficar por aí procurando um lugar que eu me sinta mais confortado, mais confortável. E toda vez que eu me decepcionar em algum lugar, eu vou mudar para outro, para procurar sempre um lugar mais confortável. E não se busca um lugar confortável, só existe um lugar. Ou é, ou não é. Então, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ali tem aquele momento que Jesus agora ele vai subir para o céu. E ali ele começa a subir. Versículo 10. Enquanto acompanhavam com os seus olhares, vendo-se afastar para o céu, Jesus subindo, eis que lhe apareceram 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais
aí a olhar para o céu. Leiam agora comigo. Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Jesus está subindo. Aí os anjos veem os apóstolos olhando para ele. Os apóstolos, aí o anjo diz assim: ei, estão parados ouvindo ele subir? Ele vai voltar. Eu ainda não disse o porquê da volta dele. Eu falei da primeira volta. A primeira volta ele veio para morrer na cruz, nos salvar. Na primeira volta ele veio mostrar que o Deus que nós devemos seguir é ele e não outros, e que nós devemos abandonar qualquer tipo de religião que não seja essa. Todas as outras nós devemos abandonar. É isso que ele veio fazer na primeira vinda. Quando nós falamos que Jesus veio nos salvar, ele veio nos tirar do caminho da condenação eterna por nós estarmos servindo não ao Deus verdadeiro. Santo Inácio de Loyola, ele dizia o seguinte, que nós fomos criados para amar, reverenciar e adorar a Deus. Só que quando se fala Deus, você pode chegar em qualquer religião, você poderá chegar a dizer assim para eles: vocês servem a Deus? Eles vão dizer o quê? Sim, eu sirvo a Deus. Mas a pergunta é: que Deus? Essa pergunta, ela é essencial. Que Deus? Porque Guaraci, para os índios, é Deus. Shiva, para os indianos. Para os africanos, pode ser Oxum ou Ogum, né? Que Deus? Porque, repito, até eu posso me apresentar aqui como Deus e vocês passarem a me seguir. Só que esse Deus, ele tem nome. O nome desse Deus se chama Jesus. Vem, Senhor. É a Santíssima Trindade, claro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas para nós reverenciarmos e adorarmos ao Deus verdadeiro, tem que ser por meio de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ninguém chegará à salvação por meio de outro nome. Está bem claro isso aqui para vocês? Cada um pode dizer aí que é Deus. Por isso que tem gente entrando no paganismo, adorando sabe lá quem. Agora o satanismo está em alta. Estão adorando a Satanás. Lá perto de Cachoeira Paulista, ou melhor, isso. E quando a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente passa por Queluz e depois vem aquela cidade, como é, Vanusa? Hã? Não, tem Itatiaia, mas tem a grande. Onde tem a Amã, como é? Resende. Na entrada ali, do lado direito, para quem está indo, tem um templo satânico lá, que foi construído. Eu ouvi dizer que no começo as pessoas começaram a não querer, mas como eles começaram a dar comida, dar cesta básica, eles permitiram, tá vendo? O pessoal está com cesta básica para adorar o diabo. Então tem lá um templo satânico. E se você chegar lá, eles vão dizer que Satã é Deus.
O nome é Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, abram aí. Capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, é o momento em que Pedro está fazendo aquela grande pregação, Pedro e João. Em um determinado momento da pregação, Pedro diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação nossa vem por meio de Jesus Cristo. Se qualquer pessoa começar a dizer por aí, não, aquela religião lá se salva, aquela outra salva, é mentira. A salvação só vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a condição, qual é a condição para uma pessoa se salvar? Qual é a condição? Existe uma condição que é necessária para que nós nos salvemos. Vocês estão aqui e vocês estão no caminho da salvação por causa desta condição. Porque senão vocês não estariam no caminho da salvação. Marcos, capítulo 16. A partir do versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Jesus está na hora de ele subir, de voltar para a casa do Pai. Aí ele diz para os discípulos o seguinte: ide por todo mundo e ide por todo mundo. Eles estavam lá em Jerusalém. Agora Jesus está dizendo assim, olha, ide por todo o mundo. A Oceania, ide agora pela Europa, ide agora pelas Américas, ide agora pela África. Eles tinham que sair daquela região da Galileia, ou da Judéia, onde estava Jerusalém, e eles tinham que ir por todo o mundo pregar. Agora vejam a continuação, olha. A toda criatura, quem crer e for, será, mas quem não crer, será o quê? Olha a condição. Duas condições para que as nações, porque vocês precisam entender o seguinte: antes de Jesus vir, existiam os pagãos. A terra só tinha pagão. Com Abraão, começa agora uma divisão: pagão e judeu. Os judeus são aqueles que passam a crer no Deus verdadeiro, porque Deus começou a se revelar por meio de Abraão. Então, judeu, pagão. Deu para entender? Quem são os pagãos? Os que adoram os deuses criados por eles. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles que passam a crer no Deus verdadeiro, mas ainda não têm a concepção de Santíssima Trindade. Eles creem no Deus único, mas eles não têm concepção ainda de que existe o Filho e que existe o Espírito Santo. Então, os judeus, eles creem sim, mas ainda pela metade.
Jesus vem e agora Jesus mostra: ei, eu quero falar para vocês que não tem somente o Pai, tem eu também. Eu também sou Deus. Aí depois que Jesus fala para eles: olha, não tem somente o Pai, tem eu também. Aí ele diz assim: ei, eu quero falar que tem mais um. Que eu tenho até o Espírito Santo. Eu não vou te deixar órfão. Quando eu voltar para a casa do Pai, o Espírito Santo virá sobre vocês. Então agora o judeu se depara e diz assim: epa, nós cremos no Deus único, e agora o filho de José e de Maria está dizendo que ele é Deus. E além dele dizer que ele é Deus, ele está falando que tem um tal de Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Vamos matá-lo. Porque qualquer pessoa que blasfemasse deveria ser apedrejado, deveria ser morto. Por isso que os judeus matam Jesus, porque Jesus fala para eles que ele é Deus e para eles não tem outro Deus a não ser somente o Pai. E Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. E agora eu vou enviar o Espírito Santo. Então agora nós entramos na concepção da Santíssima Trindade. Pagão, judeu, e agora começa do judaísmo, surge um outro grupo que é seguidor de Jesus Cristo. E lá na cidade de Antioquia, esses tais seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Entenderam? Pagão, judaísmo, os judeus não têm a revelação completa. A revelação completa vem por meio de Jesus Cristo. Os judeus foram se convertendo e se tornando cristãos. E na Antioquia, aqueles seguidores desse tal Jesus Cristo são chamados agora de cristãos. Um dia eu estava até falando assim: quem são os cristãos? Os cristãos não são os pagãos e nem são os judeus. São os seguidores de Jesus Cristo. Esses são os cristãos. Aí a condição agora para todos os povos se salvarem está nessas duas coisas que aqui foi falado. Quem crê em quem? Em Jesus Cristo. Não é crer somente no Pai. Crer somente no Pai não se salva. Vou falar de novo. Crer somente no Pai não se salva. É preciso crer no Filho. E depois eu vou mostrar para vocês que o próprio Jesus fala isso. E não somente no Pai e no Filho. É preciso crer no Espírito Santo. Aí entra o mistério da Santíssima Trindade. Um Deus em três pessoas. Então Jesus diz agora para os apóstolos: ide por todo mundo, vão para a África, vão para as Américas, vão para a Oceania, vão para a Europa, porque todos eles estão adorando um Deus que não é verdadeiro. E vão lá e mostrem para ele quem é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é trino, é único e trino. Em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ele é um só. Todos precisam crer nisso, mas é preciso, para crer, passar pela pessoa de Jesus Cristo. Se uma pessoa diz assim: eu creio em Deus, mas eu ofereço coisas para Ogum,
ele ainda não encontrou o Deus verdadeiro. Eu creio em Deus, mas eu sou satanista. Não encontrou. Eu creio em Deus. Você crê em Deus? Sim, eu creio em Deus, mas eu adoro Shiva também. Não encontrou. E a segunda condição é ser batizado. Você pode dizer que você crê em Jesus Cristo, mas se você não é batizado, você não se salva. Porque ele mesmo disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ninguém se salva sem o batismo. Não, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na Santíssima Trindade. Mas você é batizado? Não. Então, se você morre, você não se salva. Porque a condição é essa. Nós estamos em pleno 2024. Existem pessoas que não são batizadas. Adultas. Aqui eu não estou falando de criança, adultas. Ah, padre, mas ela pratica a caridade. Olha, caridade não salva ninguém. A caridade tem um nome, Jesus Cristo. Foi Ele que salvou. Caridade não salva. Não, mas é uma pessoa muito boa. O inferno está cheio de pessoas boas. Eram boas, mas não tinham Jesus como Deus. A condição para a salvação é Jesus Cristo. Compreenderam? Porque estão dizendo por aí que todas as religiões salvam. Olha, a religião católica, ela nasce da cruz. Ela não nasce no dia de Pentecostes. Ela nasce na cruz. Naquele momento que Jesus morre na cruz, ali ele funda a Igreja Católica. Aí um soldado enfia uma lança do lado dele, ela atravessa o coração e dali sai sangue e água. Sangue simboliza a Eucaristia, que nós vamos ver amanhã, a missa. E a água, o batismo. As duas condições para se salvar. 3 agora, crer em Jesus Cristo, ser batizado e participar da Santa Missa, porque a Santa Missa é a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que se diz católica, mas não vai na missa, ela está no caminho errado, porque ela está pecando contra o terceiro mandamento. Ela não está participando da renovação do sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, eu sou católico, mas não vou na missa. Eu rezo em casa. Mentira. Não reza em casa coisa nenhuma. Quando diz que reza em casa é porque não reza. Não vai na igreja, vai rezar em casa. Mateus 28. Mateus 28. Agora aqui eu vou falar uma coisa que eu não falei agora, mas não falei em Marcos, mas vou falar em Mateus. Quando Jesus está subindo ao céu, aqui é Mateus narrando, olha só. Mateus 28, versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Ó, tá vendo?
adoraram-no. Eles não adoraram Ogum. Eles não adoraram Inhaçã. Eles não adoraram Shiva. Eles adoraram Jesus, porque só Jesus deve ser adorado. Por meio de Jesus nós adoramos a Santíssima Trindade. Entretanto, alguns habitavam ali ainda. Não, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus aproximou-se dele e disse: repita comigo, toda a autoridade me foi dada no céu e toda a autoridade foi dada a Jesus. Não foi dada a Buda, para se adorar Buda, para se recorrer a Buda. E assim a qualquer outro tipo de Deus que tem por aí. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. Aí Jesus, ele prossegue. E depois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome de quem? Do Pai. Ensinai a todas as nações. Ensinar o quê? Olha, vocês egípcios, que têm todos os tipos de deuses. Os egípcios, eles têm todos, pelo menos antigamente, eles tinham todos os animais, e para eles todos os animais eram Deus. Imagina eles adorando uma lagartixa, uma perereca. Eles adoravam o cachorro. Até o rio Nilo era digno de adoração deles, porque o rio Nilo é o rio Nilo. Aí tem um faraó que se declara Deus. Vão ensinar a todos os povos que não é esses que vocês devem adorar. Vocês devem adorar a mim, Jesus Cristo. Eu não, estou dizendo baseado nele ali. A Jesus Cristo, ele que deve ser adorado. Agora, meus irmãos, vejam uma coisa que está nos tempos de hoje, que vem surgindo por aí. Você não pode falar de Jesus para outras pessoas. Isso se chama intolerância, né? Religiosa. Você chegar e falar para uma pessoa do candomblé e levar Jesus para ele. Você não pode, isso é intolerância religiosa. Eles têm que ficar na religião deles. Se eles ficam na religião deles, eles não se salvam. Então agora nós estamos num grande problema. Ou você e eu levamos o evangelho aos pagãos para eles se salvarem, ou os pagãos vão se perder por falta de conhecimento. Nesse intervalo da vinda de Jesus e da subida dele ao céu, lá vai dizer que Jesus sentou do lado do Pai, à direita do Pai. E enquanto ele está lá, ele fica sentado à direita do Pai. Os apóstolos estão aqui na terra levando o evangelho, levando as pessoas a conhecerem Jesus e serem batizadas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Só que no início, o Império Romano declarou guerra contra a religião cristã. E como os apóstolos sabiam que eles tinham que salvar, eles levavam o evangelho ainda que fossem mortos. Hoje, estão com medo de processo. Você não pode falar, porque senão você vai ser processado. Um católico não pode ter medo de processo
ele não pode ter medo de ser preso, ele não pode ter medo de ser morto. Porque os apóstolos, eles não tiveram medo de ser processados, eles não tiveram medo de serem mortos e de serem presos e serem mortos. Aí tem vou dizer um dos apóstolos, né? Aquele Natanael, que é chamado de, como é? Bartolomeu. Ele vai pregar o evangelho, se depara com os pagãos, o imperador declara que ele não pode continuar pregando, ele continua anunciando, e aí ele é preso e é esfolado. Ele morre esfolado. É por isso que na imagem de São Bartolomeu, você tem lá a imagem dele com o rosto dele assim na mão, a pele. Então o que é que fizeram? Você já viu, não sei se vocês já viram a mulher quando está em casa e pega lá aquele peixe que tem aquela pele grossa e tira, né? Ou a galinha, né? O galo lá, e pega e... Foi assim, olha. E ele morreu para que os outros pudessem se salvar. Ele deu a vida anunciando Jesus Cristo. Trazendo para os tempos modernos. Por que tem tantas comunidades hoje? Tem o Shalom, tem a Obra de Maria, tem a Canção Nova, tem... Fala em outro nome aí. Isso, tudo é... Aqui em Fortaleza, no Aracaju, aqui em Fortaleza, tem tanta comunidade, tem tanto, que aqui não deveria existir nenhum pagão. Era para não ter pagão. Aqui não deveria ter esse negócio de espiritismo, de macumbaria. Não, tanta comunidade que tem aqui. Por que existem essas comunidades? Essas comunidades, elas estão aí para evangelizar. Me desculpe eu falar assim, né? Não é para ficar engordando o porco, não. O que eu estou fazendo aqui é engordando vocês. A pregação do evangelho deve acontecer para os pagãos. Nós já somos, já conhecemos. É nós que deveremos estar pregando. Quer ver? Quantos livros tem a Sagrada Escritura? Falem aí. 70? No Antigo Testamento tem quantos? 40? Fala. Isso. E no Novo? 27. Não é isso? Quais são os 4 evangelistas? Quem ora em línguas aqui? Levanta o braço. Quem é batizado? Um dia eu fui com Vanúzia fazer um encontro lá em São José dos Campos. Aí quando nós voltamos, a Vanúzia falou bem assim para mim: Padre, o que foi que nós viemos fazer aqui? A gente dizia, levanta o braço, todo mundo levantava. Ora em línguas, todo mundo orava em língua. Coloca a mão na pessoa da direita, todo mundo colocava a mão da pessoa da direita. Aí reza pela cura do outro. Aí o outro, o que ele está fazendo aqui? Nós teríamos que estar no terreiro de Umbanda. Salvando aqueles que estão se perdendo lá. Nós deveríamos estar ali na praia, levando Jesus para aquele povo. Não tem aquela rua. Aqui tem aquela avenida, aquela rua que tem aquelas mulheres que ficam rodando bolsa assim, não tem? Aqui tem. Em Aracaju tem, e lá em Vitória também tem.
Aqui tem? Era para nós estarmos lá trazendo essa mulherada e esses homens para a salvação, para conhecerem Jesus. Nós estamos aqui, ó, o grupinho nosso, fechadinho, todo mundo orando em línguas, levantando o braço, lá. E ainda tem aqueles que ficam cobrando de Jesus, né? E dizendo, o Senhor não me cura. Só cura o outro. Quem tem Bíblia, levante o braço. Mostre a Bíblia aí. Até eletrônica, se tiver também. Olha, aquela ali tem até uma grande lá, ó. Vocês estão vendo? Vocês já conhecem Jesus Cristo. Vocês só se perderão se vocês quiserem. Jesus não está preocupado com vocês. E nem comigo. Se eu me perder, é por culpa minha, porque eu conheço Jesus Cristo. Agora lá o seu irmão, que não quer saber de Deus, o seu irmão, ou o parente seu que entrou na faculdade e fizeram uma lavagem cerebral nele, que agora ele só acredita em Marx, em Nietzsche, Feuerbach e tantos outros, e não querem mais saber de Deus e estão dizendo que essa igreja é opressora. Ah, mãe, a senhora não sabe de nada. Esses precisam conhecer Jesus antes que ele volte. Porque quando ele voltar e essas pessoas estiverem nessa condição, elas serão condenadas ao inferno. É 1 ou 10? É que ela colocou de cabeça para baixo, ficou 0,1. E é 10. Estou brincando, é só para distrair. Vocês estão entendendo? A subida de Jesus ao céu, então quando nós estamos dizendo, Jesus volta, Jesus vem para levar. Ele não vem mais para nascer da Virgem Maria, não. Ele vem para levar quem o conheceu, quem o adora, quem vai na missa, quem vive os sacramentos, quem se confessa. Às vezes eu fico me perguntando, eu acho que ele não deve voltar logo não, ele tem que demorar mais um pouco. Porque ainda tem tanta gente precisando se salvar. Aí tem gente por aí, Jesus, eu não aguento mais, vem logo. Para você, porque você está salvo. Ou melhor, porque você está caminhando com Deus. E o teu irmão, que está longe de Deus, Jesus chegar agora, o que vai acontecer com ele? Ele não se salvará. O que você está fazendo? Vocês estão esperando que a obra de Maria pregue, que a Canção Nova pregue, que o Shalom pregue, ou sabe lá o que, quem mais que pregue, e você está pregando com a vida no lugar que você está. Você tem um amigo, uma amiga que está no caminho errado e você não fala nada. Em nome da amizade, você não tira ele do caminho errado. Em nome da amizade. Você não fala de Deus para ele. Você não apresenta Jesus para ele. E eles estão morrendo. E depois, faz aquela missa de corpo presente. Ou aquelas exéquias aonde o padre mente. Porque é ali que o padre mente. Aí o padre diz assim, está no céu. Descansou. Agora que está cansando lá. Qualquer pessoa está indo para o céu agora.
O cara não serve a Jesus Cristo, não crê em Jesus Cristo, vivia no adultério, fazia um monte de coisa errada, nem na igreja ia, e agora quando morre aí, está no céu. Está tão fácil chegar no céu agora, é só morrer. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Tem muita gente que não conheceu Jesus Cristo ainda. E nós estamos tudo aqui, né, com nossa cruzinha no peito, o nosso tercinho, o nosso rosário, tudo bonitinho, acordando às 4h da manhã. Ali. E pedindo para Jesus, ai Jesus, me dá um carro novo. E na tua casa tem um que já não crê em Deus e você nem pensa nele. E ele está prestes a bater a caçuleta no chão. E no final vem o conforto, está no céu. E eu me pergunto, está mesmo? Tem gente que tem medo de falar isso, mas eu não tenho. A única religião que salva é a católica. É só a católica. Amanhã eu vou falar com você, os evangélicos, eu vou falar depois, mas por enquanto só a católica. Não tem outra religião que salva. Porque quem é o fundador dessa religião? Hã? Qual foi a primeira passagem que eu peguei hoje, que eu li para vocês, Atos dos Apóstolos? Nele não há outro nome que... E tem gente da tua casa que é macumbeiro. Na tua família. E eu quero dizer para vocês uma coisa, que eu ando falando nos lugares que eu estou indo, que ninguém fala também. Jesus é católico. Jesus é católico. Jesus não é da Universal, Jesus não é da Batista, Jesus é católico, porque ele é o fundador da Igreja Católica. E ele disse, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, Pedro. Surgiu essas outras seitas no século XVI, com Martim Lutero. Antes de Martim Lutero, só tinha a Igreja Católica, não tinha os protestantes. Só tinha a Igreja Católica. Depois de 1.600 anos de Igreja Católica, um padre católico vem e diz assim, não, agora é comigo, vem atrás de mim. Aí o pessoal foi atrás. Mas antes só tinha a Igreja Católica. Quem não era católico era pagão, gente. Porque o Evangelho chegou a todas as nações e chegou aqui no Brasil também. Você hoje é católico e católica por causa dos jesuítas e por causa dos franciscanos. Foram eles que trouxeram Jesus para aqui. Claro, né? Eram os indígenas que estavam aqui. Aí depois teve a mesclagem, né? Português, espanhol, e os índios e tudo, os escravos, os africanos. Aí ficou essas peças raras, lindas que estão aqui na minha frente, essa misturada. Mas tudo proveniente do Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Chegou aqui, os indígenas foram batizados e passaram a crer em Jesus Cristo.
Ah, mas é a religião opressora. É a religião verdadeira. Aí sabe o que é que está acontecendo de agora em diante? Os católicos estão deixando a igreja católica, estão regredindo. Eles estavam progredindo e estão regredindo. Aí você encontra um católico que foi batizado e está lá no satanismo. Outro está na Umbanda, outro está no espiritismo, outro está no chavismo, outro está no sei o quê. Mas graças a Deus ainda tem esse grupo que está aqui, né? E espero que vocês permaneçam até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. O fundador da Igreja Católica. Eu ia deixar para falar isso depois, mas vou falar agora. Que é outra coisa que eu tenho falado nos lugares que eu vou. Se você colocar lá no Google, porque o dicionário hoje é o Google, né? Antes a Bessa, era a Oxford, né? O Aurélio, agora é o Google. Coloque lá no Google, fundador da Igreja Universal. Aí lá vai estar escrito Edir Macedo, gente. Se você colocar lá, fundador da Igreja Deus é Amor, lá vai aparecer Davi Miranda. Se você colocar lá, né, fundador do Espiritismo, as irmãs Fox, aquelas irmãs lá, e depois veio o outro lá, como é o que deu mais razão, que tem o evangelho deles, como é que é o nome? Allan Kardec. Mas se você colocar assim, fundador da Igreja Católica, lá vai aparecer Jesus Cristo. Pode pegar aí o Google aí, pegue o Google e coloque qualquer fundador de uma igreja qualquer. E na hora que vocês colocarem da Igreja Católica, você vai ver lá Jesus Cristo. Então por que eu vou largar a Igreja Católica se o fundador é Deus? Os outros são seres humanos. Aí eu pergunto, pegue qualquer, estou terminando agora, pegue qualquer fundador de qualquer igreja, qualquer seita que tem por aí. Aí está lá o nome deles, né? Para ser fundador da verdadeira igreja, vou repetir, para ser fundador da verdadeira igreja, tem que vir do céu, tem que se encarnar no seio da Virgem Maria, tem que nascer dela. E a partir dela, tem que ter duas naturezas, uma divina e uma humana. Depois, ele tem que sofrer sob Pôncio Pilatos. Ele tem que morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Morrer na cruz, isso, obrigado. Ele tem que morrer crucificado, se oferecendo em sacrifício, e ele tem que, ao terceiro dia, ele tem que ressuscitar e voltar para o céu. Se todos esses outros não têm esses pré-requisitos, eles não são fundadores de igreja nenhuma. E o único que entra nesse requisito, nesse pré-requisito que eu acabei de falar para vocês, se chama Jesus Cristo. É o único. Não tem outro. Se compreendeu, minha santa? Hein? Se eu ver a senhora daqui a uns anos com a Bíblia na mão, ou, sabe lá, evocando outra, só vai ver. Porque não tem cabimento de uma pessoa depois que ela conheceu
os verdadeiros ensinamentos que vêm de nosso Senhor, ela abandonar a igreja. Por causa de quê? Porque o padre não me deu um abraço. Ai, que carência, né? Tem um monte de gente que abandonou a igreja por carência. Porque o padre, no momento que eu precisei, ele não me ouviu. Que burrice! Tá bom. Não tá bom não, tá ruim. Vamos ficar em pé? E vamos rezar? Estou entendendo por que a gente tem que dizer Maranatá, vem Senhor Jesus? Por que o Padre Jonas pregou tanto o batismo no Espírito Santo? Para que nós, cheios do Espírito Santo, nós encontrássemos o Deus único e verdadeiro e pudéssemos ser fiéis a Ele? Agora, se está aqui a canção nova, daí o Shalom, tá a obra de Maria, o que mais que tem? Tudo isso aí. Aí todo mundo na sua lá, preocupado com um cordãozinho que tem que ficar branco ou preto, sabe lá o quê? Preocupado com um cordãozinho. E disputando aqui o melhor. Quem é o melhor? Enquanto isso a gente fica nessa disputa, o povo está se perdendo. Que é para evangelizar, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem nele crê será salvo. E for batizado será salvo.